Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso mini curso de Power Automate, aonde que na aula de hoje nós vamos entender sobre os tipos de fluxos e qual a usabilidade aqui, pelo menos dos principais, tá? Que são eles: o fluxo de nuvem agendado, o fluxo de nuvem automatizado e o fluxo de nuvem instantâneo. Nós vamos ver aqui, ter uma introdução sobre todos, mas nós vamos mostrar aqui algumas situações dos principais, beleza? Dito isso, vamos aqui começar a nossa videoaula. Então, eu já estou aqui logado dentro do meu Power Automate e estou na aba Início. A partir do momento que eu clico em Criar, vocês vão ver que vai aparecer essa tela aqui para vocês. Aonde que na parte superior ele me mostra aqui a opção começar do zero, que é para eu começar uma automação do zero, e aqui embaixo ele me mostra alguns tipos de fluxos, sendo eles o fluxo de nuvem automatizado, o fluxo de nuvem instantâneo, o fluxo de nuvem agendado. Aí tem esse aqui que é descrevê-lo para fazer, que seria o Copilot, né? Que eu descrevo ali o que eu quero fazer, o que minha automação tem que fazer e ele vai gerar uma automação para mim. E temos esse aqui de fluxo de área de trabalho, que já é a parte do Power Automate Desktop, tá? Mas não vamos abordar isso nesse mini curso gratuito. E temos essa parte aqui de mineração de processos, que eu poderia aqui ter um fluxograma, passar para ele e a partir do momento desse fluxograma aí ele criar uma automação entre outras situações. Mas nesta aula nós vamos focar aqui nesses três aqui, ó, nos principais, que são eles: o de nuvem automatizado, o instantâneo e o agendado. Certo, professor? Qual a diferença entre eles? Então, a diferença aqui entre eles é da forma que você vai aplicar. Por exemplo, esse daqui, ó, o fluxo de nuvem automatizado, ele é aplicável para qual situação? Para quando você quiser criar uma automação que ela seja disparada automaticamente, que você não precise ficar clicando em nada, que você não precise agendar ou que você não precise fazer algo no seu computador. Professor, o senhor poderia me explicar melhor? Por exemplo, vamos supor que diariamente tu recebe aí os e-mails e, enfim, de centenas de pessoas, mas você quer que a sua automatização, a sua automação, ela só seja disparada se no anexo desse e-mail não, ou no assunto desse e-mail tem a palavra relatório. Então esse fluxo aqui, ele é o perfeito para você, que é o fluxo de nuvem automatizado. Por quê? Porque sempre que você receber um e-mail que neste e-mail contiver a palavra lá relatório, ele vai fazer o quê? Ele vai disparar. No fluxo de nuvem instantâneo, ele já é disparado manualmente. Isso aqui poderia ser, por exemplo, vamos, situação hipotética aí, tá pessoal? Vamos supor que tem um alarme de incêndio aí na sua empresa ou um pedido de socorro e vocês especificaram, vocês e o funcionário, que quando acontecer algo, você vai apertar o botão do pânico e ele vai disparar essa automação, por exemplo, socorro, por favor, enfim. Esse fluxo de nuvem aqui, ele é disparado manualmente. E temos o fluxo de nuvem agendado, que é quando eu agendo um horário específico, um dia específico que esse fluxo vai ser feito. Beleza? Dito isso, vamos aqui mostrar e apresentar a aplicabilidade deles, que vai ficar até mais fácil para que vocês entendam. Primeiro caso aqui, nós vamos ver esse aqui, ó, o fluxo de nuvem agendado. Certo, professor, mas como é que eu faço para selecionar um fluxo desse? É bem simples, você vai clicar sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Eu cliquei aqui em fluxo de nuvem agendado, ele vai te abrir essa tela, ok? Ele vai fazer um pop-up aqui e vai te abrir essa tela. Aonde que inicialmente ele pede o nome do fluxo, aí você pode dar o nome que você desejar, tá? Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de exemplo fluxo de nuvem automatizado tracinho 01, ok? Prontinho, já dei o nome do meu fluxo.
Ele se chama fluxo de nuvem automatizado 01. E aqui embaixo, se vocês prestarem atenção, existe escolha um gatilho do seu fluxo. E ele coloca esse sinal de asterisco. O que é que significa esse sinal de asterisco aqui? Só para que vocês entendam. Esse sinal de asterisco significa que ele é obrigatório, que eu preciso selecionar, senão ele não vai me passar para outra etapa, ok? E aqui embaixo, ele me dá a opção de pesquisar todos os gatilhos. Gatilhos, professor, o que é isso? Eu não sei o que é gatilho. Gatilho é o que vai disparar o teu fluxo. Reforçando que isso aqui é um fluxo de nuvem automatizado. Então, para que ele seja executado, para que minha automação aconteça, precisa que algo aconteça. Então, o que é esse algo? Esse algo é o gatilho. Trazendo aqui uma analogia, por exemplo, quando você quer acender uma lâmpada aí na sua casa, você precisa fazer o quê? Você precisa clicar no interruptor. E o que seria o gatilho nesse caso? O que dispararia para que acenda a lâmpada? O interruptor. A partir do momento que eu clico na tomada, né, ele acende a lâmpada. Então, isso seria o meu gatilho. Certo, professor? Mas como é que eu seleciono aí? Você pode pesquisar e sempre pense no seu contexto. Sempre pense no seu meio aí, na sua situação. Certo? Eu quero que sempre que eu receber um e-mail e ele faça algo, certo? Aí, eu já sei que o meu gatilho vai ser quando eu receber um e-mail. Aí, segundo passo, você já definiu o gatilho, que é quando você recebeu o e-mail. Qual o terceiro? Da onde é esse e-mail? Qual o e-mail que eu uso? Eu uso o e-mail do Gmail? Eu uso do Outlook? Eu uso outro tipo de e-mail? Eu uso do Outlook. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o e-mail aqui, o conector, o gatilho relacionado ao Outlook. Então, é só eu pesquisar aqui, Outlook, que ele já vai me listar aqui, os gatilhos relacionados ao Outlook. Por exemplo, quando o e-mail é sinalizado, que é quando eu recebo o e-mail. Quando o e-mail é sinalizado, enfim, quando um novo e-mail é recebido. Quando chegar um novo e-mail, eu posso, enfim, selecionar aqui vários. O que é que eu quero fazer? Quando um novo e-mail for recebido, eu quero que ele faça algo. Então, eu vou selecionar aqui, quando um novo e-mail é recebido. Professor, como é que eu faço para selecionar? É só clicar sobre ele. Cliquei sobre ele, vou clicar em criar. Ele já vai nos redirecionar aqui para essa tela. Aí o que é que aconteceu aqui? Ele caiu no novo design do Power Automate. Só o que acontece? Esse novo layout, esse novo design ainda está em fase de testes. Aí o que é que você vai fazer? Você vai desabilitar o novo design aqui. Você clica em desabilitar e alternar sem salvar. Show? Ele vai voltar aqui para essa tela. Pronto, eu já sei que o que vai disparar o meu e-mail é quando um novo e-mail for recebido, certo? E se eu clicar aqui em mostrar opções avançadas, existe algumas opções. Por exemplo, eu poderia especificar aqui o e-mail que vai fazer o meu fluxo disparar, de quem foi, entre outras coisas. E se vocês visualizarem, se vocês verem, após clicar em mostrar opções avançadas, existe uma opção aqui, filtro de assunto. Eu posso especificar aqui qual assunto vai disparar o meu fluxo. Por exemplo, o meu fluxo só vai disparar se contiver a palavra relatório. Se não tiver a palavra relatório, ele não vai fazer nada. Show? Pronto, eu já configurei o meu gatilho. O que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele responda essa pessoa que me enviou com o assunto relatório. Então, eu vou adicionar uma nova etapa. Professor, uma nova etapa, sim. Eu já configurei o gatilho. Agora eu vou configurar a ação. Professor, gatilho, ação, o que é isso? Consegue me explicar melhor? Gatilho é o que vai disparar o teu fluxo. Ação é o que ele vai fazer depois que esse gatilho for disparado. Por exemplo, quando eu aperto na tomada, ele acende a luz. Qual é o gatilho? Apertei na tomada. Qual foi a ação? Ele acendeu a luz, certo? Então sempre tenha isso em mente. O fluxo, a automação, ela é feita
a partir de gatilhos, que é o que dispara essa automação. Depois dele disparar, depois que o gatilho foi executado, ele vai executar as ações abaixo. Dito isso, vamos lá. Certo, eu recebi um e-mail com a palavra relatório. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui só para efeitos didáticos, eu vou enviar outro e-mail. Aonde é esse e-mail? Por exemplo, novamente, no Outlook, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, Office 365 Outlook. E como vocês podem ver, eu tenho várias ações aqui relacionadas ao Outlook. Como por exemplo, criar um contato, criar um evento, enviar um e-mail, enviar uma solicitação, atualizar foto, enfim, atualizar evento, configurar resposta, encaminhar e-mail, enviar e-mail com as opções, enfim, são infinitas as possibilidades e totalmente intuitivas, tá? Ó, obter contato, obter calendários, enfim, obter e-mails, entre diversas outras situações. Mas o que é que nós queremos fazer? Nós queremos enviar um e-mail. Então eu vou selecionar a ação relacionada a enviar um e-mail. Então eu clico sobre ela. E ao clicar sobre ela, ele vai me perguntar para quem eu vou enviar esse e-mail. Eu posso colocar aqui qual a pessoa, enfim. Eu poderia aqui fazer o quê? Pegar o e-mail da pessoa anterior, por exemplo, se eu não quisesse colocar o nome aqui, deixar fixo o nome da pessoa que eu vou enviar o e-mail, eu poderia clicar aqui, ó, em adicionar conteúdo dinâmico e pegar o e-mail aqui, ó, dinamicamente da pessoa que me enviou anteriormente. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou apresentar isso em outras aulas, tá? Então, quando eu receber um e-mail com a palavra relatório, eu vou enviar um e-mail para... Eu vou colocar aqui para mim mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó. .br, pronto. Então vou enviar para mim mesmo. O assunto vai ser dúvida. Por que dúvida, professor? Lembrando aqui, é só um exemplo. Eu vou perguntar qual relatório certo? Então, ó, vou salvar e vamos testar o nosso fluxo. Deixa ele terminar de salvar aqui. Ele está salvando, lembrando que isso aqui vai depender da conexão da sua internet, se vai ser rápido, se vai ser se vai ser rápido, se vai ser prático, tá? Lembrando e reforçando, professor, o senhor está usando Outlook, eu não tenho Outlook, o que é que eu faço? Você pode pegar esse mesmo exemplo aqui e selecionar o e-mail aí que você utiliza, por exemplo, Gmail, entre outras coisas, tá? Deixa eu salvar aqui. Minha internet hoje está um pouco ruim aqui, por isso que está demorando um pouco. Pronto, salvou, vou clicar em testar, manualmente testar. E ele vai dizer aqui, ó, para ver ele funcionando agora, envie um novo e-mail na sua caixa de entrada. Então, eu vou vir aqui no meu Outlook, vou enviar um novo e-mail para mim mesmo. O assunto vai ser relatório. Eu vou enviar. Após enviar, vai chegar o e-mail aqui para mim. Deixa eu atualizar. Chegou o e-mail aqui, ó, relatório, né? O assunto. Eu vou vir aqui e o meu fluxo ele vai começar ao que a ser executado. Beleza? Reforçando, lembrando, professor, o meu talento, o meu, enfim, isso aqui é 100% a internet, tá? Não tem nada a ver com máquina, essas coisas não, porque é tudo em nuvem. O que é que ele fez aqui? Seu fluxo foi executado com êxito. Olha o que é que eu fiz. Ele veio aqui, ó, qual relatório? Eu enviei a mensagem relatório, ele já me respondeu qual relatório. Então, nós temos aqui um tipo de fluxo de nuvem automatizado, que a partir do que algo acontece, ele toma uma ação. Nós vamos ver agora o fluxo de nuvem instantâneo, que é o que eu disparo manualmente, certo? Lembrando que o fluxo de nuvem instantâneo, ele tanto pode ser disparado pelo celular, como se você tiver o aplicativo do Power Automate no celular, como aqui no computador mesmo. Certo, professor, como é que eu faço para sair daí? É só clicar aqui em voltar, ó. Você vai cair nessa tela e você vai ver aqui quando seu fluxo foi executado, entre outras coisas. Reforçando mais uma vez, eu estou usando o Outlook, mas se
você quiser utilizar o OneDrive, o Gmail ou outro, você pode, ao invés do Outlook, você seleciona o que você vai utilizar, tá? Eu vou voltar aqui em criar e vamos para o segundo exemplo, que é o fluxo de nuvem instantâneo. Então, da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou fazer aqui. Vou clicar em fluxo de nuvem instantâneo. Ele vai abrir aqui essa caixa de diálogo, onde eu coloco o nome do fluxo aqui. Eu vou chamar de exemplo fluxo de nuvem instantâneo. E a forma de disparo, existe algumas, mas aqui eu vou selecionar essa daqui, ó, disparar um fluxo manualmente, que é o que ele vai fazer. Ele vai colocar um botão onde eu vou clicar e ele vai disparar esse fluxo manualmente, tá? Cliquei sobre ele, criar, ele vai aqui cair naquela outra tela. Você pode desabilitar o novo design, alternar sem salvar, e ele já adicionou aqui um botão chamado de disparar manualmente, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse fluxo ele só vai ser disparado se eu clicar em algum botão. Vamos supor, mais uma vez, se fosse um alerta, se fosse alguma situação, fazendo mais uma vez uma analogia aqui, seria como se eu quero ligar a lâmpada, eu tenho que clicar no botão da lâmpada, beleza? Então, vamos lá. Eu vou novamente aqui trazer o exemplo do e-mail, tá? Eu vou adicionar uma nova etapa. Qual o conector, professor? Do Outlook. Eu vou selecionar a ação aqui de enviar um e-mail para mim mesmo. Teste instantâneo. Deixa eu ajeitar aqui. E aqui eu vou dizer teste fluxo. Lembrando que aqui eu consigo formatar, tá, pessoal? Eu consigo selecionar aqui o texto, eu coloquei ele em negrito, aumentar o tamanho da letra, enfim, são infinitas as possibilidades. Reforçando mais uma vez, eu estou usando aqui o Outlook, mas se você quiser usar o Gmail, entre outros, você pode utilizar, tá? E agora já fizemos aqui esse exemplo e vamos disparar o nosso fluxo. Eu vou clicar em salvar. Testar manualmente. Testar. Continuar. Fluxo de execução. Concluído. Ele vai disparar aqui o meu fluxo. E se eu vier aqui, ó, seu fluxo foi executado com êxito, ele já mandou aqui, ó, teste instantâneo, que foi o que eu especifiquei. A partir do momento que eu clicasse no botão, ele faria algo. E o que seria esse algo? Enviar o e-mail. Poderia ser enviar uma planilha, poderia ser enviar um relatório, poderia ser cobrar uma pessoa. Por exemplo, aqui nesse e-mail, eu vou mostrar na outra situação, eu poderia colocar aqui, ó, fazer tarefa X, fazer tarefa Y, enfim, são, como eu disse, infinitas as possibilidades, tá, pessoal? Se você clicar aqui só a efeitos de exemplos, ó, em nova etapa, e vir conectores, por exemplo, aqui interno, você vai ver que tem vários aqui, ó, muitos, enfim, são centenas de, enfim, milhares de situações aqui, onde que você consegue, ó, tudo isso aqui é conector que te permite conectar com alguma plataforma e a partir daí criar as automações que você quer. Por exemplo, o Power BI, eu consigo criar uma automação para atualizar o relatório do Power BI, para enviar um e-mail selecionado ali, por exemplo, com informações selecionadas para um cliente, enfim, entre diversas possibilidades. Eu consigo automatizar processos no Excel, no Google Drive, no OneDrive, são infinitas as possibilidades aí, tá? Dito isso, vamos agora para o último exemplo. Eu vou salvar aqui, sempre se lembrem, sempre salvem, tá? Eu vou novamente, eu vou clicar aqui em início, vou clicar em criar e vamos ver o último exemplo aqui, que é o fluxo de nuvem agendado. Então, eu vou clicar aqui fluxo de nuvem agendado
E como é que esse tipo de fluxo funciona, tá? Só para que você entenda, esse tipo de fluxo aqui, ele funciona da seguinte maneira, tá? Você pode agendar, o nome em si já diz, a data e o horário que essa automação vai rodar, certo? Vamos supor aqui que todos os dias, às 9 horas da manhã, você precise enviar um relatório para o seu gestor. Você pode criar uma automação aonde que todos os dias, às 9 horas da manhã, ele vai rodar essa automação. Ele vai enviar, por exemplo, uma planilha, ele vai fazer uma cobrança, ele vai enviar um relatório, ele vai enviar um e-mail para uma determinada pessoa, enfim, entre outras situações. Tá? Isso aqui você consegue agendar o seu fluxo. Por exemplo, ele vai atualizar uma planilha, ele vai, por exemplo, atualizar um relatório no Power BI, ele vai, vamos supor que você seja de marketing, ele vai criar uma postagem no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra plataforma, enfim, são aí infinitas as possibilidades. Show? Aí, como vocês viram no outro, eu primeiro dou o nome ao fluxo, então eu vou chamar isso aqui de fluxo de nuvem agendado. E após dar o nome do fluxo, vocês vão ver aqui ó, que existe as opções. Por exemplo, quando esse fluxo vai ser iniciado, eu consigo especificar a data que esse fluxo vai ser iniciado. Se eu clicar aqui nesse calendário, ele vai me listar aqui as datas do meu fluxo. Por exemplo, eu vou colocar aqui dia 27. E também aqui do lado eu consigo especificar qual horário esse fluxo vai ser executado. Por exemplo, eu quero que ele execute todos os dias às 9 horas da manhã. Então é só eu selecionar aqui o horário, 9 horas. E aqui mais abaixo ele vai me perguntar, esse fluxo ele repete quantas vezes? Por exemplo, ele repete a cada minuto, por exemplo, a partir das 9 horas da manhã, ele vai ficar rodando ali minuto em minuto? Claro que não, né? Dependendo da situação. Não, eu quero, ó, ao clicar aqui em minuto, ele vai me listar as opções. Ah, eu quero que ele faça, que ele execute esse fluxo uma vez por mês. Eu posso especificar aqui que ele vai ser executado uma vez por mês. Ah, uma vez por semana, uma vez o dia, uma vez por hora, enfim, uma vez por minuto e uma vez por segundo. Qual a nossa situação? Eu vou colocar aqui que ele vai ser executado uma vez por dia. Ao colocar aqui, ele vai executar esse fluxo a cada dia. Professor, mas eu não quero que ele execute nos finais de semana. O que é que eu faço? Você pode aqui, ao invés de dia, colocar semana. E ao selecionar semana, existem as opções aqui, ó. Você vai selecionando os dias que você quer que ele execute. Por exemplo, eu desabilitei o domingo e desabilitei o sábado. Os dias que estão azulzinhos são os dias que ele vai ser executado, ok? Dito isso, eu vou clicar aqui em criar. Ele vai nos redirecionar, ele vai nos levar para essa tela. Eu vou desabilitar aqui o novo design, alternar sem salvar. Ó, como vocês podem ver aqui, o que é o meu gatilho aqui? É o horário. Por exemplo, todos os dias, okay? Quando der 9 horas da manhã, ele vai fazer algo. Então, isso é o meu gatilho, isso é o que vai disparar o meu fluxo. Certo? Após ele disparar o seu fluxo, o que é que ele tem que fazer? Então, eu vou adicionar uma nova etapa, eu vou adicionar a minha ação. Então, quando der segunda-feira, 9 horas, ele vai disparar o fluxo. Quando der terça-feira, 9 horas, ele vai disparar o fluxo. Quando der quarta-feira, 9 horas, ele vai fazer isso. Então, certo. Então, o gatilho é quando for 9 horas da manhã. Agora, qual a ação? Como é que eu faço? Só recapitulando, para adicionar uma ação, você vai clicar em nova etapa. E ao clicar em nova etapa, ele vai te listar aqui todos os conectores aí que você pode utilizar, ok? Como eu já mostrei aqui, são vários. Certo, o que é que eu vou fazer aqui? Só para efeitos didáticos, eu vou enviar um e-mail novamente. Lembrando, mas ó, tem aqui o Excel, eu poderia, por exemplo, atualizar uma planilha do Excel, eu poderia incluir um lixo no meu SharePoint, eu poderia, enfim, armazenar essa informação em um banco de dados, enfim, como eu falei, são infinitas as possibilidades. Mas eu vou aqui enviar um e-mail novamente do Outlook. Se você estiver utilizando o Gmail, você pode vir aqui, ó,
e procurar por Gmail, ele vai aparecer aqui, ó, Gmail, e dentro do Gmail ele vai me listar as ações relacionadas ao Gmail. Por exemplo, aqui, ó, como vocês viram, enviar o e-mail, certo? Ah, eu quero fazer uma ação no Google Drive. Da mesma forma, você digita aqui, ó, Google Drive, ele já vai aparecer aqui o Google Drive e as ações relacionadas ao Google Drive. Por exemplo, criar um arquivo, listar arquivos em uma pasta, enfim, atualizar um arquivo, copiar um arquivo, excluir, obter conteúdo, entre outras coisas. Como eu falei, como eu mencionei, são infinitas as possibilidades e o limite é a imaginação, tá? Como vocês podem ver, vamos partir para a parte prática a partir da próxima aula, mas aqui é totalmente intuitivo. Show? Eu vou adicionar uma nova etapa do Outlook de enviar o e-mail novamente, enfim, para mim mesmo. Vou chamar aqui de teste agendado no assunto e aqui eu vou dizer aqui, ó, já realizou a tarefa. Posso deixar negrito, ó, selecionando aqui, ó, deixo negrito, aumento o tamanho da letra, enfim, aqui você poderia, enfim, lembrar o seu colega, por exemplo, você poderia ter uma planilha aqui de Excel onde ele verificaria ali os prazos daquela tarefa específica, daquela situação e criar uma automação para todos os dias às 9 horas da manhã ele enviar uma lista ali, já executou a tarefa, já fez isso, já fez aquilo, enfim. São, como eu disse, infinitas as possibilidades. Agora vamos testar esse fluxo. Eu vou salvar ele e eu vou testar agora. Professor, porque você vai testar agora, ele não é agendado? Então, nesse caso aqui, ele só dispararia amanhã às 9 horas da manhã. Então, a gente não vai ficar aqui até 9 horas esperando ele ser executado, né? Então, vou clicar aqui em testar, manualmente, testar, fluxo de execução, concluído. Ele vai executar aqui o meu fluxo, ó, seu fluxo foi executado com êxito. Eu vim aqui, ele já mandou para mim, ó. Já realizou a tarefa? Enfim, você poderia fazer um controle de lembretes aí que iriam ajudar bastante aí no seu dia a dia, aos seus colegas, entre outras coisas, tá? Então essa foi a aula de hoje, uma introdução aqui aos tipos de fluxos e tipos ali, possibilidades que você pode fazer, tá? Lembrando que essa é uma parte necessária, porque quando eu começar a construir aqui os fluxos que nós vamos fazer nas próximas aulas, para que você tenha tanto a parte teórica como a parte prática, para que isso se junte e quando eu começar a fazer as coisas, explicar as coisas, você não fique com tanta dificuldade. Por isso que eu fiz essa aula mais introdutória aqui. A partir da próxima, nós vamos pôr a mão na massa, tá? Onde que o principal intuito dessa aula foi explicar aqui a aplicabilidade e a situação onde você pode implementar cada um desses tipos de fluxos aqui. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.